Fala galera, salve, salve, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Datize Podcast, como diz o Lucas, né? O podcast da Datize. Hoje, o Luquinhas, ele fugiu, foi para Curitiba lá, que a gente teve um cliente para atender lá com um pouco de urgência. O Leonardo Cabral, que vocês já conhecem, tá aqui para cobrir, pra gente bater esse bate-papo maravilhoso com esse casal que tá aqui com a gente. Com certeza. A gente vai falar hoje, pessoal, com a Alessandra e o Vitor. Eles são o casal que formaram e fundaram o Podset, né? Um podcast que está aí também trazendo muita informação sobre a espiritualidade no geral, sobre as religiões, sobre os cultos de matriz africana e muita coisa que a gente pode aprender sobre tarô e muita coisa. Fala um pouco pra gente de vocês aí, Alessandra, Vitor. Primeiro, muito obrigada por ter chamado a gente, né? Essa parceria de podcast parece que Claro. está vindo aí com uma força legal. Sobre o início da nossa trajetória no podcast, então, o podcast não é uma ideia minha, não foi uma ideia minha, apesar de admirar, né? Conversas em grupo, como começou e só em áudio, né? Mas Maria Padilha trouxe essa ideia na minha cabeça e eu decidi procurar saber como é que começava. Uma amiga minha lá em Manaus fez uma entrevista no podcast e me trouxe o passo a passo de como conseguir fazer um podcast e eu fui atrás. Esse foi o início, eu tenho uma ideia, não sei como fazer, alguém me trouxe o caminho e eu fui. E o Podset se chama Podset por causa de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, que é a minha pombogira de frente, né? Agora tomou a frente aí da cigana, e aí eu coloquei em homenagem a ela, porque foi ela que foi me dando os insights do que eu precisava fazer e botou no meu caminho uma pessoa para me dar a instrução do como fazer. Em sequência entra o Vitor, porque foi com ele que começou tudo, sem ele saber, ele já estava ali, dentro do podcast. E ela me colocou a imagem dele para eu chamar. E eu via muito poucas vezes os vídeos dele, mas sabia que ele tinha ligação com Maria Padilha. Eu chamei ele aceitou para ser meu convidado. Em seguida, antes Vocês da nunca primeira, tinham se falado, né? nunca, nem se visto E aí, como pessoalmente. que você me achou? Na internet, ué, Não, no você TikTok. olhou, conta pra eles. Você olhou, tava varrendo Então me ajuda a casa. contar. Porque eu tenho firmeza de Maria Padilha dentro de casa. Eu tenho o assentamento dela, que mora comigo, que ela pediu para morar comigo, e tenho a firmeza atrás da porta, né? Que é ela que toma conta da porteira. E aí eu estava limpando a minha cozinha, na hora que eu passei com a vassoura no canto, na direção da firmeza dela, a imagem dele veio na minha cabeça, porque eu não sabia quem eu ia convidar primeiro. E aí, imediatamente, eu mandei mensagem, né? Não me fiz de rogada ali na situação. Falei, quer ir no meu podcast? E eu não tinha o podcast. Quer ir no meu podcast? Eu não tinha. Mas a gente confia, é a fé, né? Se ela falou, se ela botou na minha mente, então ela vai resolver. Porque para mim é assim, tem que ter fé no meu guia. E aí eu chamei ele para ser meu convidado. Ele aceitou ser meu convidado, meio que cabreiro. Mas ele tem a parte dele da história também, na resposta da espiritualidade dele em relação ao caminho dele, qual era a seguir. E que o meu chamado, o meu convite foi a resposta dele, da espiritualidade dele para uma coisa que se encaixava na se outra. encaixou. E a gente não sabia, né? Era distinto, eu não conhecia ele, ele não me conhecia. Ele foi respondido pela espiritualidade com o meu chamado. Foi uma resposta. Qual foi mesmo a sua pergunta para a espiritualidade? Então, eu queria conteúdo pra internet. E aí eu tava cansado. Sabe quando tu para assim e fala, não quero mais fazer isso. Aí Padilha pediu pra comer, ela direto, ela tá nessa, né, rotina de imolação. E aí eu falei assim, já que ela vai comer, eu vou perguntar pra ela qual é. Aí eu falei assim, ó, duas coisas. Uma, nunca amei, não sei o que é amor, tá? Então eu quero ver qual é também. Outra, eu continuo ou não nisso aqui? Porque se eu continuar, beleza. Se não for para continuar, tranquilo também, eu faço outra coisa. Mas eu preciso de um sinal. Caminho, né? De um caminho. E Sim. aí a gente fez as coisas para ela lá no meu pai num dia, no outro dia foi uma festa interna. Daí ela falou assim: avisa para ele que a resposta vai vir. E ela não falou nada mais. Isso era domingo. Vim do barracão, dormi e tal, segunda-feira.
Oi, meu nome é Alessandra Salomão, queria te convidar para ser convidada do podcast. Aí eu olhei assim, eu tava almoçando. Aí eu olhei e falei assim, essa mulher aqui bonitona, né? Deve ser fake. Vou nem ler direito. Ah, eu vou sim. Tipo assim, eu vou sim, né? Deixa pra lá. E segui o dia. E aí ela insistiu, né? Tipo assim, acho que tudo se ligou, né? Que eu tava, tipo, Não, não? não. Aí tu vai lá, então, você vai confirmar? Você vai, não sei o quê? Eu falei, eu acho que isso aqui é sério, eu vou bem olhar a inscrição aqui. Eu acho que isso aqui é de verdade, eu vou lá olhar. Aí eu olhei, aí era, né? Ela criava conteúdo e tal. E aí, pra mim, foi a resposta que não era pra eu sair da internet, não era pra eu largar isso que eu fazia e continuar. E aí a gente tá aí junto no Podset. Aí no dia ela falou pra mim, ó, você vai ser convidado. No outro dia ela já falou assim, arruma um convidado pra você, porque você vai ser apresentador. É. E aí, como é que faz? Que eu não sabia entrevistar ninguém. Porque a Dona Sete também ela é braba, né? Porque ela não só criou o podcast, como ela também criou um casal, Juntou, né? foi. Juntou tudo, junto É. com Foi. a E ela paixão. tinha me agradável. avisado quase um ano antes que, num jogo de búzios, né? De Exu, no caso, eu tava jogando búzios de orixá. E aí, quem tava me atendendo resolveu perguntar, né? Pra ela falar, e aí, o caminho, a senhora tá satisfeita e tal? Porque eu me preocupo muito com como ela tá se sentindo. E ela falou, eu vou colocar um homem no caminho dela. Eu tava 2 anos Solteiro. só. Aí, para mim também foi uma resposta. Mas eu não estava com essa intenção, né? Não estava procurando ali no trabalho um romance. Mas acabou que era isso. Que ele pediu, tanto para a pombogira dele, que não é muito favorável a relacionamentos dele, não é muito ligada nisso, mas para outras duas pombogiras que ele idolatra, É. que rege, né? O caminho dele também. Aí elas fizeram a macumba delas lá, também foi quase na mesma semana, ou na mesma semana. Não foi no mesmo Foi no mesmo dia. A dia. Padilha resolveu a minha questão de trabalho. Trabalho. E aí a minha pombagira, ela foca em caminho, ela é da estrada, né? Ela foca em caminho. O que que você vai fazer? O que que você quer dar a sua vida pra você? Se E dedicar. Né? não que você vai ter o relacionamento com fulano, com ciclano, ela não se interessa. E com os meus relacionamentos, ela nunca se interessou. Um boa noite era assim, o máximo, né? E aí ela falou assim, ó, esse negócio de amor pra ele, eu não sou ligada muito nisso, não. Mas, se ele quiser, ele resolve aí com as outras. E aí eu tenho 2 pombagiras de fé, né? 3, na verdade. Maria Padilha, Rainha das 7 Catatumba, Rainha do Cruzeiro das Almas e Rainha das 7 Cruzilhadas. E aí, a minha vida é Maria Padilha, né? Sim. Eu fui lá pedir, pode deixar. E aí passou a informação Batia com a pessoa que você ia encontrar. com ela. Falei assim, a pessoa vai ser assim, assim, assim. Aí eu, certeza? Padilha, ué. Aí eu, tá bom. Aí quando a gente foi, né, tal, foi pro podcast, aí tu dá uma olhada. Acho que eu vou Aí, conversar com essa Padilha dele. Essa é boa. Tô precisando, cara. aí deu uma olhada. Tu deu uma olhada? Eu dei uma olhada. Né? Eu falei, será? E aí foi. Foi o podcast. A gente logo depois andou, né? A gente primeiro foi conhecer o estúdio juntos. Ah. E depois a gente foi para a primeira gravação. Da primeira gravação você já não volta para sua casa. Só para entender, assim, nisso, quando você teve a ideia do Podset, já foi vinculado, basicamente, à Dona Sete, lógico, até pelo nome, mas você já vivenciava a religião de Umbanda? Sim, desde os já? 11 anos, né? E já criava conteúdo sobre isso também? Não. Não. Não, criar conteúdo sobre religiões foi ano passado. Bacana. Eu tenho um Instagram de jogo de tarô, que com certeza é vinculado à minha pombogira, né? É Tarôzão do 7. E lá eu fazia jogo de cartas grátis nos stories. E ia fazendo conteúdo baseado na pombogira, nas mensagens da pombogira, e ele foi crescendo também. Como o primeiro perfil que eu fiz no TikTok, que não tem nada a ver com religião, foi crescendo
Porque foi crescendo, eu não tinha a intenção de fazer ele crescer, eu sabia Mentira, como gente, é porque funcionava. ela é boa. É bom. Aí, nos stories vieram oportunidades de jogar para pessoas, de ajudar pessoas, de direcionar pessoas, de unir família, né, novamente. E aí eu fui seguindo nesse caminho. Uhum. Aí, como ele, também eu fiquei em dúvida. É isso? Tem uma hora que a gente, né? É isso. Mas o que que tem na frente? O que é para fazer mais? É só aqui mesmo? E aí a gente começa a ficar desmotivado, porque a gente fica em dúvida se esse é o caminho mesmo. Uhum. Aí veio o podcast na minha mente. E aí foi desde o início. Bacana, Muito porque ela interessante. gera essa criação de conteúdo, trazendo informação, vincula os dois, vocês são religiões diferentes, né? Ele é do Diferente. candomblé, E ela é de você é Umbanda. umbanda, né? E aí, quando vocês se anexam nesse sentido do podcast, ele é convidado e você é entrevistadora, e no meio desse caminho surge uma demanda diferente, né? Antes do primeiro episódio, não teve primeiro episódio com ele, ele sendo Foi entrevistado, não no teve. dia da gravação. Eu mudei de ideia no, Do no dia nada, da de gravação. repente. E eu sei que foi ela porque eu entrei na varanda que é onde fica o assentamento dela. Eu fumo do lado dela, eu converso com ela. E aí veio na minha mente, não é apresentador, não é convidado, é apresentador. Aí eu avisei para ele. Interessante. Muito Que maneiro. convidado não, apresentador, se vira aí. E no mesmo dia ele conseguiu um convidado, e a Lorixá. Camila de Oxum, né? Camila de Oxum? A primeira. Muito maneiro, A cara, muito primeira maneiro. convidada. E assim, nesse processo de vocês, com a religião diferente de vocês em si, foi fácil de se adequar, de juntar as crenças, os pensamentos Onde? No entre vocês? programa? Não só no programa, no desenvolvimento do programa, mas no dia a dia também de vocês ali como casal. Isso já. Ele já foi de Umbanda também. É. Eu me cuido no candomblé porque minha santa é de candomblé. Hum, Não é Acho, falangeira. acho que foi tranquilo, né? A gente às vezes dá uns. Não, a gente se. Claro, as visões são diferentes. É, por isso que eu tô perguntando. As visões são diferentes em relação a como ele vê a Umbanda hoje e como eu acho que ele deveria ver a Umbanda. aham. Mas eu não contesto o candomblé, ele contesta a Umbanda. Dentro da visão dele. Mas ele também passou pela Umbanda, entendeu? Uhum, entendi. Aí, claro que tem divergência, porque ninguém é perfeito. Mas, no geral, a nossa religião, ela não atrapalha, né, nosso relacionamento, ser diferente. Eu aprendo muita coisa com ele, muito feitiço. Eu também aprendo com ela as coisas que ela vai passando pra mim também, entendeu? E no final ali dá tudo certo. Às vezes tem aquilo, né? Mas isso não é assim, não, é assim, mas então bora. E aí tu vê o resultado daí. Tá? Às vezes tem muita casa de candomblé que acaba cultuando, catiço Lá também. em casa Então, cultua. então você acaba tendo uma proximidade um pouco maior, né, dos Exus de Umbanda também, da É. forma que eles trabalham ali. Meu pai, lá em casa, um beijo para Marcelo de Adecaré. Não precisa mais me. Como é que fala? Cobrar. Um beijo para Marcelo de Adecaré, te amo, maravilhoso. E a também me fã, minha casa do coração, vamos relar. Lá o meu pai, ele tem ele é, né, babalorixá, mas meu pai, ele gosta de Umbanda até hoje. E o meu pai Legal. cultua não só catiço, não. Meu pai cultua mesmo assim, o que tem que cultuar. Ele gosta, a coisa que Isso é ele legal. gosta. Ele sabe que o sacerdócio dele é ali, né, candomblé, a gente é de Efon, mas ele gosta, cuida, se chegar gente lá no barracão que é de Umbanda, meu pai vai lá e fala, hoje não é boa sacudimento, entendeu? Interessante. Bora fazer aqui as coisas, como é que faz, meu filho, ali, pra você, na sua entidade, tá acostumado e tal. Uhum. Ele sabe ali, ele passou muitos anos de Umbanda também. Então, assim, ali a gente cuida, mas eu sei também que tem várias coisas de candomblé que ou é só a pombagira, porque pombagira é dá dinheiro e chama cliente. Uhum. Não que o orixá não faça, né? Até porque eu acredito que Exu, orixá, ele é o senhor do comércio, ele movimenta tudo. Sim. Mas a gente sabe que para o popular, a Exu e pombagira, você se vincula mais, né? Você consegue ali ter aquela Tem mais proximidade. proximidade. Então, algumas casas de candomblé, eles cultuam, e tem casa que não cultua nada, né? Só o orixá mesmo. Uhum.
Mas eu acho que, tipo assim, se tá na espiritualidade, porque a gente cultua a ancestralidade, se tá na espiritualidade, beleza, eu tive um problema. Eu quis me desfazer de Maria Padilha, né? Eu quis. Falei, eu não Se quero, não desfazer, como gosto. assim? Tira isso daqui de mim, faz um. Eu não tenho vergonha Despachar. nenhuma de falar isso. Quando eu fiz santo, aí eu me iniciei e tal, aí você quer pedir alguma coisa? Eu falei, Maria Padilha, tira, corta. Corta. Corta da novela, esse núcleo. E aí, não, cara, como é que eu vou. Se depois que eu fui ter entendimento, como é que eu vou tirar uma parte que é minha? Uhum. Sim, Minha Faz mesmo. parte da tua natureza. E como tem várias pessoas aí, sim. eu conheço a mãe de santo que era, tipo, renomada, respeitada e tal, e o caboclo dela, tipo, é a vida dela, entendeu? Como Uhum. que ela vai tirar Mas por que surgiu isso, assim? da Maria Qual Padilha? foi o impasse que te gerou isso? Não, porque tem algum impasse aí que gerou isso. Não é Por que possível. tanta revolta, Maria? Que ela não é fácil, não, senhor. Ela não é fácil. Aprontou. Ela nunca foi fácil. Nunca até hoje. Já são 15 anos que ela não é fácil. Então chega uma hora, ela cansa, ela Ela me cansa. Ela me cansa, ela me consome. Uhum. Às vezes eu falo assim, ó, o que é isso? Virou obsessor? De loucura. Ela me cansa. Então, chegou uma parte que eu falei, não quero isso aqui não. Não quero ninguém mandando na minha vida. Eu não quero ninguém com essa acidez que ela tem, Uhum. né? E aí depois eu falei, cara, é o resultado, né? Sim. Padilha, quando chegou na minha vida, ela era um espírito que eu ia lá, botava os negócios porque tinha que colocar. Que me mandavam colocar. Ela chegou na sua vida quando você ainda era de Umbanda. É. Eu participava de Tsara Cigana, né? Ele tem um Vladimir. E, Ele que era de frente. e aí eu endeusava Vladimir. Nossa, coisa mais maravilhosa. E aí eu ia pra Umbanda também. E aí, tal, trancar a rua, os espíritos, lá, Maria Padilha. Eu, quero não. E ela sempre com esse jeito e tal. Então, cara, ela era um espírito que eu botava um negocinho ali, porque tinha que colocar. E ela falava assim, ó. Avisa pra ele que eu vou tomar conta de tudo. Que eu não sou mulher de ser governada, eu governo tudo. E aí eu falava, a gente tinha esse diálogo, né? Eu com a dirigente e tudo mais. Falei assim, como que ela vai governar o quê? Que eu não dou nem credência pra ela. E ela governa a minha vida. Toda. Toda. É impressionante. Um vínculo muito forte. Toda ela foi passando e foi passando o tempo, os anos, e ela foi crescendo, tomando força. E hoje eu não faço nada se eu não perguntar pra ela. Nada. E a acidez Tipo dela assim, melhorou um pouquinho com o nunca. tempo? Continua. Eu vou morrer e ela vai continuar com essa dela. E assim, isso já, dentro do programa, por exemplo, já aconteceu da Sete falar uma coisa, te dar uma direção e de repente ela, não, aqui não, ia entrar esse Não. impasse não, né? Não. Tipo Os assim, direcionamentos sempre se convergem. Né? elas são super de boa, né? A nossa pombogira, uma com a outra, sim. Isso é legal, Elas se né? Porque res- acontece às vezes entre casal também Mas de ter como- um certo impasse, né? Então, Ou não? pra minha pombogira trazer ele pra minha vida como casal, a pombogira dele tinha que dar permissão. Então, exatamente. elas não podem ser divergentes, porque senão não vai dar certo. E elas queriam que isso acontecesse, né? Perfeito. Tanto eu na vida dele, ela deixou, porque se ela quisesse, ela tirava a dele. Mas eu não sou burra. Eu cambono há muitos anos. Então, quando a primeira vez que ela caiu em terra, eu fui cambonar ela. E fui cambonar ela como uma rainha, para mim poder conquistar ela, que eu não sou besta. Ele falava muito mal, né? Porque ela é grossa, porque ela não sei o quê. E comigo não, ela foi um doce. Tu tá E conhecendo hoje a ela me pessoa. elogia. Hoje ela me elogia aí. Elogia muito. Elogia. Fala que eu sirvo para alguma coisa, que eu ajudo ela. Fala. Pelo menos ele me arrumou uma mulher que serve para alguma coisa. Tá Ele certo. fala, ela fala. No final, defende mais ela do que ele Às mesmo. vezes sim. Uhum. E, cara, fala aí, ia te cortar. Não, tipo assim, eu tô falando, porque começo, né? Tu tá conhecendo a pessoa, aí eu não precisa conhecer ela não, porque deixa ela pra lá, que ela é muito seca, muito áspera. Assim, ela sendo Com desse medo, jeito... né, da mãe, né? Como se fosse uma mãe, né? ela sendo Tá. assim, você já deve ter vivenciado várias experiências bem legais com ela, né? Acredito eu. Já. Então divide uma bem, assim, a que você considera assim mais São pesada muitas. com a gente.
pesada. É, assim, é mais mas, tipo, complicada, assim, de lidar pra você, assim. pra mim, É. ela falou pra uma pessoa, assim, essa pessoa, ela veio me buscar, né, me procurar, na verdade, porque ela precisava resolver um problema. Uhum. E não era um probleminha fácil. E aí, eu falei, ó, beleza, tem Padilha, se quiser, né? Que eu sempre dou, tipo, opção pra você. Tem meu pai Marcelo, tem minha madrinha, tem Padilha, tem meu jogo, tem eu. Vamos ver o que tu quer. Não, eu quero Padilha. E aí eu acho que a pessoa tava tão desesperada que a pessoa falou assim, mas isso é muito difícil. Ela falou, se você não conseguir, eu não viro mais. Nunca mais. Se você me ver, tá de prova. Se você me ver na cabeça dele, se eu não te entregar o que eu tô te prometendo, pode falar que é mentira. Que não sou eu. Quando desvirou, fala. Eu não falo, não, fala você. Quando desvirou, se Padilha não conseguisse aqui, ela não vira mais, eu fiz assim. Graças a Deus. Não, meu desespero. Ah, tá. Eu pensei que foi na época que tu tava Mas inquisilado. era difícil de ser feita. Isso aconteceu tem um tempo, mas não naquele tempo, Ah, tá. né? Eu falei, ai, meu Deus do céu, que agora ela vai embora. E ela Nem vive eu falando dei que vai embora. credência. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. E conseguiu. E ela tá aí até hoje. Isso é muito legal. Essas provas que eles trazem são impressionantes. E já teve várias coisas, tipo Muita assim... história, tem muita história que ela falou detalhes do que ia acontecer e aconteceu. E todo mundo tem fé nessa pomba dele? Todo mundo. E você, assim, como médium, ela já te aconteceu alguma coisa assim de assustar? Visão, alguma coisa, algum lugar que ela te levou, Cara, alguma situação? eu vou te contar uma história, porque a gente também não pode contar só a glória, né? É A lógico, gente a tem que derrota contar é que também a é o derrota mais legal. também. Quando, há uns anos, muitos anos atrás, eu falei assim, caraca, cara, eu quero descobrir uma parada. Eu quero descobrir uma parada. Sabe o que eu vou fazer? Vou bem fingir que eu tô culpadinho. Nossa, Aí eu imagina não isso. vi. Aguarde. Eu falei, vou bem fingir que eu tô com Padilha. Eu me sentindo fortão, sensacional. Eu falei, nada vai acontecer, nada minha bala. Aí fui, né? Aí eu falei, sai fora, só tu fumar um cigarro, beber uma bebida, botar a mão na cintura. Falar, xuxa, não sei o quê. Aí eu fui, né? Boa noite, não sei o que. Ela, virou de verdade. Aí foi, deu consulta e tal. Tinha gente, né, no lugar. Deu consulta, cantou, dançou, riu. Ela ria tanto que parecia Dava que ela tava... desconfiada. a coisa mais divertida da face da terra tava acontecendo ali. Ria. Aí quando ela foi embora, ela falou assim, olha, pra pessoa que eu tava, né, me relacionando. Olha, deixa eu te falar. Tu vai levar ele hoje pro hospital. Falou lá do jeito dela, tu vai levar ele hoje pro hospital. Eu só libero ele amanhã, tá? Ela foi embora. Tu apagou. Minha cabeça começou assim, ó. Dum. Começou a descer sangue no nariz. Aí eu, tá doendo. Tava doendo muito. Fui pra uma emergência. Dessa emergência, eu saí de ambulância. Acho que foi pro hospital da Posse, sei lá. Fui de ambulância. Cheguei lá. Povo morrendo. Eu vou morrer também, desculpa. O que você tem? O que aconteceu? Foi Padilha. Foi Padilha. Aí eu perguntava assim, ó. Mas ela bateu a cabeça? Claro que não. Que bateu a cabeça e quê? Não é possível. De onde tu viu essa dor? Aí eu fiz um exame, né? E aí deu um coágulo no cérebro. Aí tem que operar. Eu falei, vou morrer. Pombagira, me desculpa, para de ser assim. Para de ser assim. E eu, caraca, não acredito. Aí,
era troca de plantão. Aí chegou lá um senhorzinho, aí eu sentei, né? A operação é operação de urgência e tal. Aí o coroa fez assim, ó. Quem foi que te trouxe pra cá? Quem foi que foi operar? Eu falei, não sei. Chamou lá a equipe. Isso aqui é o meu, que eu não sei o quê. Esse garoto não tem nada. Pode ir embora, meu filho. Sem Olha como é que enxaqueca. ela é. Olha só. Nossa. Quando eu O saí, susto foi quando eu lindo, saí né? da sala, o sol. Nunca Nunca mais, né? mais. Ó, eu vou te falar uma coisa. Se pra eu estar virado, você tenha certeza que eu tô virado. Porque nunca mais. Às vezes demora, né? Mano. Tu vai pra lá, tu vai pra cá. Às vezes ela parece que vai vir e solta. Eu duvido. Ela tem que estar firme ali no propósito dela. Nunca Não mais. duvidar jamais. Mas ela é um Brincar. enredo, essa Depois dessa pombogira. surra, Ela já ficou de joelho no chão e botou a cabeça dele na pista, o carro passou com a roda. É, quero comer na Isso, estrada. cara. Ela... Aí eu falei, duvido. O problema é teu que tu quer comer na estrada. Tá louco? sempre desafiando ela. Eu não sei, ele... Entendeu? Ele tem um Gosta jeito dele, disso. tem um jeitinho dele. Aí eu duvido, vou nada, tá louca. Vai comer na mesa aqui, pô. Estrada aqui. Aí chegou lá umas amigas minhas e tal. Queria dar um negócio pra Padilha. Eu falei assim, aonde que tu vai dar? Na estrada, eu. Para de Ela arruma. maluquice. Ela arruma as coisas Tu- que ela quer. Ela arruma. Dá o jeito. Padilha, ela é autossustentável. Ela é Não é? autossuficiente. Ela é autossuficiente. Ela falou assim, ó, avisa pra ele que eu quero comer esse mês. Aí eu falo assim, ué, como? Vem o cliente pra dar comida pra ela esse mês. Pergunta o que ela tá querendo. O que ela E que tu paga. quer? Paga a matança, paga a salva, paga o chão, paga Paga tudo. tudo. Ela é... Ele não precisa, ele não gasta R$1. Ele. E aí a pessoa me leva. Vou pro Aham. barracão. É, E essas nesse, experiências. nesse dia eu achei isso muito impressionante, a pombogira botar a cabeça dele no asfalto. E aí eu falei assim, não sei o que, bora. Aí todo mundo, bora. Fui. Chegou lá, eu olhei pra um lado assim, olhei pro outro, né? Falei, vou embora, tô com medo. Aí eu comecei a passar mal, ela pegou a minha cabeça. Ela ajoelhou assim, ó, rindo, o carro veio assim por hora, vral! Fala pra ele que não precisa ter medo de mim, não. Nem um pouco. Eu Aí, nunca vou acabar. Ela fala que nunca vai acabar com o que ela precisa pra trabalhar. É. aí as pessoas perguntam, mas por que você tem tanta fé em Maria Padilha? Porque ela me provou. Quando a entidade prova, a gente enaltece, a gente idolatra, né? Com certeza. Assim como a minha também. E você? O que a tua já aprontou contigo? Divide uma experiência Não. difícil A aí minha pra... pombogira, ela não incorpora. Ah, não. Quer dizer, ela incorpora, mas ela não dá consulta. Por quê? Porque ela é nova. Ela pediu assentamento por causa de uma guerra espiritual que eu estava vivendo. Então, ela pediu assentamento para ela cuidar da minha porteira, para o feitiço não entrar e acabar com o que a minha vida era. Uhum. Mas era tanta porrada que o próprio assentamento dela, de feitiçaria de uma pessoa determinada, que o próprio assentamento dela quebrava. E ela se quebrava para poder o feitiço Pra não poder pegar em mim segurar, nem nas minhas exatamente. filhas, Uhum. né? Porque eu tenho 2 meninas. E então ela não, o propósito de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas na minha vida não é dar consulta para outras pessoas, Uhum. né? É claro que ela acabou encontrando um caminho da gente esclarecer a religião e a espiritualidade, Ah, que é o sim. Pod 7. Mas ela veio para minha vida para ela cuidar daquela guerra. Foi Uhum. determinante, né? Porque eles queriam me enlouquecer. Mesmo, essas me mandar coisas para o são- hospício, quebrava a cabeça da imagem, quebrava tampa de assentamento, quebrava mármore de 70 quilos. Já passei uns perrenguezinhos parecidos. Pancada de fubá. Ah, Então, o propósito dela sempre foi esse. E aí uhum. ela me deu permissão, claro, para eu conseguir me virar, para eu conseguir viver, né, uma fonte de renda dessa forma, na internet, jogando cartas, fazendo feitiço e tudo mais. Né, do teu caminho, você já tá há bastante tempo na religião, né? Ele 15, que você eu começou, 17. você era testemunha de Jeová, né? Também, ele também. Eu era testemunha de E quase Jeová. o mesmo tempo de Tem religião. 15 anos. Eu tenho 17. Mas a minha pombogira pegou a minha cabeça no mesmo ano que o cigano dele pegou a cabeça dele. É.
E a cigana disse para ele que ele ia encontrar o amor em determinada situação, e hoje ele está na situação que a cigana E falou. hoje você não trabalha com um cigano, mas Ela só não com a deixou, Padilha. Ela não deixa. Padilha expulsou. Nem de vez em quando. Para de falar mal dela, Chamou cara. ele- Já no baile... Chama ele de ladrão, chama mesmo. Para Ela com fala, ele isso, não deixa para ele de- cultuar mais. É. o Para Vladimir. de... Não, não é que ela não deixa. Ela fala, manda É ele os- cultuar, bota moranguinho pra ele. Ela... Essa é a verdade. Eu não vou mentir. Ela é Possessiva. centralizadora, possessiva. É. É só ela. Mas, na verdade, o que aconteceu? O Vladimir decidiu, por algum motivo, que Ordem ele não dela. ia... Ele se aproximou, que é a ordem dela. Não adianta, é caminho, às Ele, vezes é caminho. um dia ele veio e falou assim, ó, eu não vou vir mais. Ah, então tá. O altar dele pegou fogo. Por quê? E quem gosta de fogo? Maria Padilha da Estrada. Os feitiços dela todo tem que tacar fogo. É mesmo. E aí o altar do Vladimir pegou fogo. Então, Que assim, isso. quem foi que botou ele embora? Ele que quis ir? Não. Ele Ele- aceitou que ele tinha que ir. Ele É. foi, aí eu continuei assim, cuidando, até que chegou uma parte que eu deixei assim, mais de lado esse lado dos ciganos. Até porque ficou muita coisa, tipo assim, é orixá, é Odô, é isso, é aquilo, aí função, aí Padilha, trocar a rua. Cuidar de tudo. No final você não Cliente. tem mais vida. Aí foi tipo assim, não foi nem por querer, porque eu adoro cigano, adoro. Se eu Eu sou tivesse que falar assim pra vocês, uma linha assim de entidade que eu mais gosto, cigano. Uhum. Mas foi o tempo, quando eu fui ver não tinha mais tempo pra eu ficar ali, né? Uhum. Então eu deixei pra lá. Mas segundo a tese dessa daqui, foi Padilha. É, eu gosto muito de cigano. Hoje eu trabalho só com o cigano. Eu trabalhei 10 anos na Umbanda, mais ou menos, e aí eu saí para trabalhar com ele, para fazer algumas coisas. É quase a mesma coisa, né? Eu tinha um processo a viver com ele. Mas só que ninguém pegou Botafogo em ninguém. Foi a coisa mais tranquila. Ela quer botar fogo até na minha casa. Porque ela trabalha com fogo mesmo, fogo e água. Ela gosta muito de trabalhar com fogo e água. Então, quando a gente vai fazer feitiço no assentamento da minha pombogira, né? Nem esquece de botar o fogo. Ela bota. A gente esquece de botar o fogo dela, ela mesmo bota fogo no feitiço. A Ela vela bota. queima, o plástico queima, não sei o A que. planta. A planta, Uhum. queima Já a que a planta. Sim. Que isso, cara. Por isso E- que eu acho que ela botou fogo do lado de mim. Pra correr. Aí Cara, ela- no podcast em si, eu quero partir um pouco pro podcast, porque aqui, por exemplo, a gente já viveu algumas experiências bem legais, espirituais até, né? Em algumas consultas, assim, sempre quando acaba, a gente dá uma debatida ali, né? Principalmente até com o Lucas, como eu falei pra você, que ele é evangélico. Então, assim, ele às vezes ele tem umas percepções que ele fica assustado, porque pra ele é tudo muito novo, né? Vocês já vivenciaram alguma experiência assim no podcast, algum convidado específico que durante a conversa ou alguma coisa aconteceu, ou elas trouxeram alguma coisa pra vocês? Não, Não? não. A Você gente já... separa isso. Não que a gente separa, mas acho que elas separam isso, né? Sim, sim. Elas não se influenciam, nunca influenciou. Não senti, não, também não. A gente sempre foi só a entrevista mesmo. É, mas é tipo intuição ou visão, nada. De repente tu tá olhando pro... Não, o que a Alessandra tem é de convidado, Uhum. entendeu? Intuição de quem chamar. Quem chamar. É, de quem Ah. chamar. Isso eu acredito que seja muito bem direcionado. Ela vai lá e fala assim, essa pessoa aqui e tal, vamos chamar ela lá, beleza. Ou antes da entrevista, né? Eu jogo. É, Aí eu aviso a ele, vai ser assim, assim, assim. Vai E dar é. isso, isso, isso. E acaba dando. é. E às vezes se estende. Isso É é bem, babado. bem bacana também, esses insights que surgem assim durante o processo de aviso, né? Tenta ir por esse lado, tenta ir por outro lado. É um caminho que às vezes surge bem durante o momento. A gente já teve aqui situações, cara, que foi engraçado, porque teve um convidado que a gente estava conversando e eu tô aqui, mano, eu tava vendo uma pessoa atrás dele, que era o Exu dele, né? Só que era uma coisa muito diferente do que eu já tinha visto, né? Eu não conseguia identificar o que que era. E a sensação, cara, é que ele tava tentando falar, sabe? Tentando comunicar alguma coisa, até com o próprio médium eu aqui, tentava olhar para baixo, nervoso, que dá quando surgem esses insights assim na hora. Mas eu acho muito bacana, cara. E assim, com relação mais a que eu acho muito bacana, assim, a quantidade de coisas que a gente aprende em si, né? É. Durante esse processo, eu acho que isso é o mais legal. A gente consegue...
Cada convidado, várias experiências. Muitas. Assim como você está ouvindo as nossas histórias, a gente ouve as histórias e eu tenho muita curiosidade de saber, principalmente esses fatos, assim, né? Sobre a vida real do Exu em terra e tudo mais. E eu gosto muito de trazer, porque eu acho que é curioso. Eu tenho muita curiosidade, eu gosto muito dessas histórias. Eu acho muito bacana também. Eu acho que isso é o que mais ensina, né, cara? A experiência eu acho que ensina muito mais do que a própria doutrinação em si ali, né? Você está estudando sobre um assunto, etc. Eu acho que você viver aquilo, sem dúvida, Viver. ensina muito mais, né? E Uhum. até indo por esse lado também, eu queria ver a opinião de vocês, porque hoje, com a internet, né, até o que a gente faz aqui, é uma forma da gente levar ensinamentos, e a gente tem até muitos sacerdotes, até do candomblé, que eu acho que não é tão comum, levando esses ensinamentos assim através da internet, com curso de búzios, por exemplo, coisas desse sentido. Que a gente está vendo muito hoje em dia na internet, e não é uma coisa comum, digamos assim. Até como você vê, de repente, na Umbanda, né? Um curso sobre erva, coisa que tem mais relação à fitoterapia, esse tipo de coisa levado para o lado espiritual. Mas quando a gente fala de nação, a gente sabe que é um culto bem íntimo ali, são ensinamentos Fechado. bem internos ali da doutrina deles, né, e tal. E eu queria saber a visão de vocês nesse aspecto, de como a internet está influenciando hoje nessa espiritualização, assim, do povo, né? Desinformação. É. Tem muita desinformação. E aí, quando o meu lema, né? A minha boca abre para falar sobre. Por que que eu fiz o podcast? Desmistificar o que está sendo propagado dentro da internet de forma Exatamente. errônea. Então, toda vez que vai um convidado, eu faço questão de dizer o que que eu quero fazer com o podcast. Trazer um convidado que vai trazer sabedoria. Uhum, Ele tem que ter sabedoria. uhum, Não vai vir uma pessoa que não sabe o que está dizendo. Existem 2 formas de eu chamar um convidado e uma delas é essa. Então, eu acho dentro da religião espírita, né, espiritualizada, eu sei bastante coisas de que é verdade, do que não é verdade, do que é uhum, fake, o que não é. Então eu vejo coisas que não têm fundamento. E aí eu tento trazer o que eu vejo que não tem fundamento para dar fundamento uhum, àquilo. Aí eu uso o podcast para desmistificar toda essa fantasia que as pessoas têm criado, e cada vez piora mais, né? uhum. Cada vez é pombogira assim, pombogira assado, Exu assim, Exu assado, e é o ego e tudo mais. Hum. E aí, por isso. E o Vitor tem muita sabedoria dentro do candomblé. E aí eu acredito que por isso que ele entrou no meu caminho, né? Para trazer muita informação e os convidados certos para a Uhum, gente para saber o poder. que está falando dentro da religião. O convidado é de candomblé, ele tem que saber do que ele está falando. É. Sim. Aí ele Você, me ajuda muito a nisso. sua nação é o quê? Sério? Eu fui feito no Queto, Quieto. mas hoje eu sou de Efon. Uhum. Fiz santo não foi por querer, não. Eu não acredito muito nisso de que faz santo por causa de dor nenhuma, não. Mas é a circunstância, né? Eu fiz santo para não morrer. Sério? Eu não era nem a flor, quanto mais que se cheire. Você era. Como é que surgiu isso? Só pra gente entender. Você era testemunho de Jeová? Minha família, quando eu nasci, todos eles se converteram para ser testemunho de Jeová, Ah, quando eu nasci. E eu aprendi isso desde sempre, né? Que Jeová era a salvação e blá blá blá. E quando eu era criança, eu vi uma mulher, um espírito aí. E aí eu falava, mãe, vó, tô vendo a mulher ali, ai, tô com medo, não sei o que, não sei o que. Eu tenho uma irmã carnal e eu falava pra ela assim, Jéssica, lá, não sei o que, tá. Ah, mãe, o Vitor tá com a maluquice dele. Então, tipo assim, aí eu orava, e lá, e pererê. E nunca essa mulher ia embora. já era Já era Maria Padilha. Padilha. E aí, mas não era minha. Ah, Não era minha, era Maria Padilha Reina Tesoura das Almas. Ela não é minha pombageira, por isso que eu falo muito pro povo. Às vezes a entidade que tá na sua vida te ajuda, que tá ali firme, às vezes ela nem é sua, ela tá é. só te amparando. Isso acontece muito com a gente no Candomblé Orixá, né? Uhum. Ela tá guiando até certo Ah, ponto pra dali não, eu alguém quero que ela me assumir. guie até eu morrer. É. Morrer, eu quero Maria Padilha das Almas comigo. E aí eu conheci, infelizmente, uma pessoa e a gente se relacionou e tal, e ela era de Umbanda. Uhum. Ela também frequentava Candomblé e tal. E aí eu tenho a minha madrinha,
que é uma Iolorixá e a Vilane de Jeová, mas ela é minha madrinha de batismo mesmo, de igreja católica. E aí ela falou assim, esse menino precisa fazer santo. Eu falei, Deus me defenda, tá louco? Deus me defenda. Tá amarrado, Tá né? amarrado. E aí quando eu ia com essa mulher que eu tinha, e ela ia pro barracão, eu ficava no carro, direto, ficava no carro, tá repreendido em nome de Jesus. Aí um dia choveu muito, um dilúvio, parecia que o mundo ia acabar. E aí eu entrei. Tava Maria Padilha, Rainha do Céu das Almas. Hoje você tá me vendo aqui, ó, virada na sua frente, porque você me vê desde criança igual um espírito. E aí eu tá repreendido, queima Satanás. Queima Satanás. E aí foi indo e tal. Eu fiquei na Umbanda ainda um tempo, né? Maria Padilha do Céu das Almas sempre tava ali e tal. Então foi até fácil pra você aceitar. Foi nada. Migrar, assim. Foi Não. nada. Eu falava, não vou nisso não, mas tinha que ir. Aí, tipo assim, ia, tu acabava indo. Uhum. Tu viu um negócio acontecer, tu ia. E aí eu me apaixonei pela cigana da Mãe de Santo, né? Eu acho que foi a minha primeira paixão. Eu olhei e pensei, caraca, meu Deus. E pro candomblé, eu não me identifiquei tanto com a Umbanda, porque eu comecei a estudar algumas coisas. E aí eu falei assim, não, acho que isso aqui pode ficar assim, né, pra depois. E eu fiquei um tempo só com a fé, o que eu Você ia fazer aprendi. camarinha e tudo. O seu Então, caboclo mandou o depois, recado que você não era dali. eu ia fazer tudo, tinha comprado. Eu era de algum beira-mar, ia fazer as coisas, e aí o caboclo da Mãe de Santo falou assim, a cigana já tinha falado assim, você vai, eu te vejo careca fazendo santo dos outros. Eu falei, tá maluca, né? Quero nem estar aqui, quanto mais careca fazendo santo. Aí o caboclo foi, falou que não, aí o outro cara lá, dei as coisas pra ele fez, né, a camarinha e tudo. Aí eu passei um tempo sem nada, só com o que eu aprendi aqui. E aí, um belo dia, eu fazendo merda, um atrás da outra, um atrás da outra. Eu brincava com a morte, fazia assim, oi, tudo bom? Muita merda, muita. Aí, Padilha começou, ele vai morrer, hein? Ele vai morrer. Só avisando que eu ia morrer. E aí, uma amiga minha me levou, que ela ia fazer santo, ela me levou pro barracão pra uma iniciação de Oiá e Iemanjá. A gente foi pra despedida de Exu, porque o Iaú fica um ano sem receber nada, né? E chegou lá, a Padilha virou e tal, lá. Falou umas coisas umas coisas de verdade pra uma consulente lá, mas o Pai Santo não gostou porque ele tava, né, segurando aqui as informações que deveriam ser ditas. E aí ele afrontou Padilha. Pra ser boa assim, pra mim, era só se ele fizesse santo. E minha pombagira não é chegada candomblé. Ela fala que ela não entende, ela respeita, deixa pra lá, aquilo não é com ela. Que se raspasse a cabeça dela, ela dava 7 facadas pra aprender a respeitar ela, que o cabelo de mulher não se corta, é o inferno. E aí ela falou, o que eu preciso? Ele falou de dinheiro. E ela foi lá, deu mais 2 consultas. Beleza, acho que foi 2 semanas depois, conseguiram o que queriam, que envolvia dinheiro. Era dinheiro na mão dele. Ó, isso aqui é de pai. Ela falou, quando conseguir, não dá pra mim. Entregar pra ele fazer o que ele quer, porque ele tá me afrontando. Então, chegaram, deram dinheiro pro meu pai. Que não é o pai Marcelo. E aí, meu pai foi. Não, aí antes disso, teve a história, né, do morro. Ela falou assim, ó. Ele vai fazer esse negócio. Fala pra ele levar uma rosa e uma vela numa estrada que tem um morro e 7 cruzes. Eu falei, ou a estrada ou o morro 7 cruzes. Os 3 juntos aí já é maluquice. Já é maluquice, como é que eu vou achar isso? E aí um dia o Ed chegou lá, minha mãe Graça, chegou com a rosa, pegou a vela e falou assim, ó, vai terminar o orô, seu pai vai levar esse ogã aqui pra casa dele. Vai com ele, vai que no meio da estrada você encontre isso. E no meio da estrada eu encontrei na estrada um viaduto que era feito de um morrinho. Não era tipo construção, era um morrinho. E tinha as 7 cruzes que era onde as pessoas morreram e tudo mais. Quando eu saí do carro, eu bati a porta do carro na rosa.
Eu falei, acabou tudo. Acabou a macumba agora, nesse exato momento. E aí eu abri a porta, a rosa tava inteira, eu comecei a subir o morro e as pétalas começaram a cair, chegou lá em cima, eu botei a vela, voltamos, foi o maior acontecimento, todo mundo tava no carro, chegou lá no barracão, caraca, você sabe o que aconteceu, aí te achou e tal. E aí eu entrei pra fazer santo, porque esse povo conseguiu dinheiro, deu dinheiro pro meu pai, e aí eu entrei pra fazer o Oxóssi, fiz Logum-Endé, graças a Deus. E também, Você entrou pra fazer o eu Oxóssi, entrei pra fazer lá o no Oxóssi. Roncó, quem... Era Logum-Endé. Ah, Eu entrei pra fazer o Oxóssi com o Oiá. E aí eu saí de Logum-Endé com o Oiá. muito legal, cara. Teve que mudar várias coisas. Essas experiências... A Imagina. pombogira dele arruma dinheiro pra ela, arruma dinheiro pro santo dele, arruma dinheiro pra ele. Arruma. E, cara, e assim, nessa época você morava com a sua família? Não, Não, já morava só. eu já era rebelde, meu senhor. Ah. Eu já larguei ele. Já era rebelde, meu senhor. Eu já era rebelde. Aí já como é que a larguei pombogira dele ia ser boa, família se ele não é bom, né? pra ir Ele é morar rebelde, com a ela é rebelde. mulher. É, porque eu acredito que se tivesse, de repente, a aceitação ia Não, ser mas bem a minha difícil. mãe foi lá ver. Foi lá? Foi, a minha família toda parou de falar comigo. Eles voltaram a falar comigo, eu acho que ano passado. Eu E eu imagino. tenho 9 anos de santo. Caramba. Eles não falavam, não. Era só assim, ó. Oi. Mas quando você fez, tua mãe foi ver. Minha mãe e minha avó nunca me largaram. Minha Aham. mãe foi lá ver. Aí me olhou assim, eu na esteira. Foi até engraçado, eu na esteira, assim, sentado. Aí ia comer, né? Aí ela, eu não te dei educação não, moleque. Tu tá sentado no chão pra comer. Aí eu, não, mãe, é assim, eu não posso nem gritar, que eu tô de queleta. Aí foi lá, olhou, que tanto de apetrecho é esse dourado que tu tem aí? Isso é pra quê? É, Falei, ah, mãe, o negócio aqui e tal. Aí ficou, a minha família não aceitou. Hoje em dia, tipo assim, eu acostumei, não foi fácil. Tá? Não muito difícil. foi. Eu passei Porque por um você processo assim. ouvir, porque você é macumbeiro, aí dói. Você Dói. tá ali Dói anos e muito, anos e anos e anos. Você, pô, já homem feito, burro velho, que eu fiz tanto com 21 anos. Você escutar isso da tua família. E só era minha avó e minha mãe que me acolheram e tá até hoje. Minha avó morreu, minha mãe tá aí. Minha mãe, ela fala comigo, você pode ser o que você quiser, mas você é meu filho, só não toca no assunto. Eu, beleza, eu não toco no assunto, ela também não toca no assunto da religião dela, e a gente vive mãe e filho maravilhoso aí. Mas a família eu me acostumei a não ter família. Então, tipo assim, hoje em dia, a minha relação com eles se reaproximaram de mim, porque viu que eu dei certo, Exatamente. tá? Porque é muito importante eu falar isso aqui. Falaram que eu ia virar drogado, largado, O ressentimento. o O ressentimento. ressentimento, a mágoa, Bota pra largado, fora. não sei o que e tal. E eu tô aí, né? Isso é muito legal, assim, você falar, eu sempre faço essa pergunta, cara, porque isso foi uma experiência que eu vivi e não é nada agradável realmente quando você vive isso dentro da família, né? E, cara, tem muita gente que passa por isso. Não Não sei. parece, mas tem muita gente que passa por E é isso. ruim, eu me acostumei. Eu me Hum. acostumei. Hoje em dia eles falam, eu tenho um primo Kaique. Uhum. Aí o Kaique fala assim: é, né? Agora que tu deu certo, tu tem família de novo. Mas é isso aí, cara. Eu acho que as coisas têm que funcionar assim mesmo, cara. Tem que, a gente tem que ter um coração livre bastante, até mais quando você é cristão, né? Você segue a Cristo. Eu acho que esse é um ensinamento maior, é o amor, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que você tem que estar aberto para entender o processo do outro ali, olhar o outro, pô, independente de, não, você acha que aquilo não é certo, mas, pô, se aquilo tá te tirando da rua, tá te tirando do que é errado, tá te tirando de dentro de um processo que vai destruir tua vida e você tá vendo a pessoa caminhar só porque não é o que você acredita Uhum. como certo, você vai julgar como errado, né? E eu Verdade. falo, eu defendo mesmo. Ó, a minha mãe, ela não gosta de macumba, porque ela tem trauma mesmo de infância. Mas ela fala. Começa a dar alguns probleminhas assim, ela fala assim, ó, fala com o teu pai Marcelo. Vai lá, teu pai Marcelo. Naquela Teu Marcelo provocada. te coloca no eixo. Entendeu? Tipo assim, ela viu que a minha mãe, ela acordava de madrugada, me ligava pra ver se eu tava vivo. Não. Caramba. E aí, hoje em dia, né, depois que eu fiz santo e tal, ela já é mais tranquila com isso. E assim, ela não
ela não fala com todas as letras. Mas dá pra perceber do Vai pro Teu Pai Marcelo que ela sabe que foi Ela isso confia, né? daí que mudou o O filho teu caminho, dela. exatamente. Isso aconteceu com a minha mãe também. Minha mãe, ela era evangélica bem fervorosa, ela não aceitava muito bem assim no início, durante um bom tempo. Mas depois de um tempo, quando ela começou a notar também isso, ela chegou aí comigo no terreiro lá, ela ia, visitava, ela se cuidava às vezes no É. terreiro, chegou a fazer algumas cirurgias e tal. Então, assim, com o tempo ela foi entendendo o processo ali. Meu pai não, meu pai já sempre foi mais de boa, sempre foi. Mas a minha mãe, assim, eu passei um processo bem complicado. Minhas irmãs, nossa, minhas irmãs foram É pior. interessante que isso não vem só do evangélico. A gente falou sobre isso no meu podcast aqui. Por causa desse A minha mãe, kardecismo. kardecista, e não aceita de jeito nenhum. Diz que A macumba é coisa Renata de gente Pugliese tem um atrasada. relato desse. A É. família dela, kardecista, também não Eu, aceitava minha como mãe, gira. minha mãe não me deixou de lado, muito pelo contrário, continua sendo mãezona, mas dentro da casa da minha mãe, quando eu começo, minha irmã adora. Uhum. Quando eu começo a falar com a minha irmã qualquer coisa sobre Umbanda, seja lá o que for, minha mãe já fica, isso aí deixa pra conversar outra hora, não quero esse tipo de papo aqui não. E é espírita kardecista, não é só o evangélico. Exatamente. Cara, eu vou aproveitar para a gente fazer o jabazinho, né? Do nosso apoio, do nosso patrocinador aqui no episódio de hoje, que é o pessoal da Mistérios, o baralho novo da Maria Mão. Pega ele, ó, pra gente mostrar pra galera. Quem acompanha já a loja da Atize lá, pessoal, a gente tem vários baralhos lá da Mistérios, Mistérios Baralho Cigano, né? Que eles lançaram há pouco tempo. Acho que eu vou mostrar a caixa que é mais fácil. Esse aqui é um novo lançamento deles. Está disponível lá no nosso site, em loja.daatize.com.br. Você pode adquirir lá com promoção, cupom DATCART5 disponível na descrição. E vai ter 5% de desconto, além de frete grátis, dependendo do que você decidir, tá? Se comprar mais de um, tem algumas promoções lá que de cabeça para eu lembrar vai ser um pouco complicado. Mas lá você vai conseguir ver tudo direitinho, todas as promoções disponíveis. E eu quero também aproveitar para ver com vocês. Vocês atendem para fora ou não? Assim, O só no quê? tempo de Cartas? vocês, cartas, Como porque assim? vocês jogam também, né? Sim. E a galera que quiser jogar com vocês, tem algum canal que Redes eles acessam? sociais. É Instagram? É Instagram. E no Tá. Instagram tem o link pro WhatsApp. Tá, Eu já vou levar o meu. Não, fica à vontade. Vocês veem que eu vou levar o celular. Vocês querendo marcar, pessoal, alguém querendo marcar um jogo com eles, uma consulta com a pombagira dele. Com a pombagira, eu acho que provavelmente deve ter que ir no seu templo, né? Tem que ir, mas que a consulta com a pombagira fica meio complicado. Então, enfim, é mais fácil vocês acessarem direto, o link vai estar na descrição, todos os links deles, inclusive do canal, tá? Eu vou pedir para todo mundo que tá aqui no Da Atize Podcast, o canal da Atize, segue o Pod7, porque o podcast dele tem vários episódios muito maneiros, e eu não consegui ver todos ainda, já vi, eu acho que mais da metade, mas não consegui ver tudo completamente, porque tem muita coisa boa lá, muito sacerdote bacana que traz muito ensinamento, né? Então já corre lá, se inscreve no canal deles também. Se você tá vendo aqui, isso é importante falar, porque 68% ou 69% das pessoas que visualizam os episódios do podcast não são nossos seguidores ainda. Então, cara, é só um botão, é só você clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se. E faz isso lá neles também. Beleza? Acho que era só isso. Não esqueci alguma coisa? Não, perfeito. Não, então perfeito. Esse jabá demorado, né? Demorou muito. Mas vamos lá então, cara. Eu queria entender o seguinte, nesse processo de vivência, quase vai fazer um ano em abril do podcast, né? E dentro desse processo de vocês, assim, vocês estão planejando alguns avanços, algumas modificações ou coisas que vocês já pretendem depois desse caminho, do que vocês já entenderam no movimento do podcast? Tem algum projeto, Não, assim? porque eu deixo sempre que ela traga. Eu não tento fazer nada que seja por minha conta, né? Uhum. Se ela trouxer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa relacionado ao podcast, né? Uhum. Até a minha vida. Assim como a vida dele é governada por Maria Padilha da Estrada, a minha vida. Claro que por Logum Edé primeiramente, mas a minha é por Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Então, principalmente dentro do podcast, que é dela, é ela que manda. Então, assim, eu fiz o primeiro episódio tentando incluir o tarô, não foi muito pra frente, porque foi uma ideia minha. Então, eu soltei e falei, é a senhora que manda. Eu não mando em É nada. a melhor coisa, cara. O que eu tento fazer é isso, trazer informação verdadeira dentro Uhum. dos fakes que aparecem. Claro que eu não vou pegar ninguém de exemplo
né, para colocar, ó, isso está errado. Não, eu trago a verdade, as pessoas vão conhecer a verdade. E o que é mentira não vai ser mais verdade, porque a verdade está sendo dita aqui, É. né? Não é uma verdade, não existe uma verdade única. Mas dentro do fundamento, o que é fundamento de verdade? O que não é fundamento de verdade? Entende? Entendi. Perfeito, perfeito. Acho que é isso, cara. Foi um episódio muito legal, muito Muito bom. maravilhoso. A gente tem muita coisa ainda para fazer. Inclusive, eu quero ver se a gente marca de repente fazer exclusivo para entender o caminho de cada um, porque o caminho é muito longo, né, cara? Sim, sim. Então, assim, seria bacana a gente entender esse processo também da jornada religiosa e espiritual de cada um. Acho que seria Até bacana. eles E a gente chegarem a marca esse de novo. encontro, né? O que Exatamente. vem antes do encontro. Exatamente. É, Foram verdade. 17 anos, né? Vocês Para estão mim, no caminho 16. já espiritual. Ele 15 ou 17. É, bastante tempo, bastante tempo. Vocês estão juntos há 1 ano, então. Vai fazer, né? Desde abril. Desde abril. Cara, isso eu fiquei impressionado, cara. Por quê? Cara, ela chama ele como convidado, ele vai como convidado no dia, vira apresentador e depois vira marido, cara. Sim. Que ótimo, E você vê que não é coincidência porque existe uma história por trás disso, né? Existe. Isso é muito De bacana. cada um com a sua respectiva entidade, você vê que não é coincidência. Elas fizeram os movimentos Sim, sim. lá no espiritual e acabou que aconteceu aqui na Exatamente. matéria. Isso Cara, é fantástico. perfeito, perfeito. Fantástico. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, tá, gente? Vamos ter novas oportunidades. Vou trazer um A gente que separado agradece. pra gente entender o caminho independente. Hoje a gente entendeu o caminho do Podset, que eu acho que a princípio era o mais importante, né, pra Uhum. gente, porque é como um canal que traz informação espiritual para esclarecer as pessoas, para trazer essas informações para quem tá buscando e tá perdido, né? Principalmente na área espiritualista, porque aconteceu comigo, acho que acontece com todo mundo, né? Quando surge, quando explode, todo mundo fica perdido sem saber onde seguir. E dessa forma você consegue buscar informação e ali, através de um vídeo, às vezes você entender o caminho que faz mais sentido para você, seja um kardecismo, seja um candomblé, uma umbanda, gostei desse sacerdote, vou buscar saber mais, né? Então a gente trazendo isso para as Exatamente. pessoas é muito legal, a gente consegue ajudar bastante. Mas, na verdade, a gente que agradece. Nada, que isso. surpresos Teremos e muitas felizes. mais Sim, oportunidades. pelo convite. Foi Então, muito Nada. bom. É um prazer. e gostamos muito de estar aqui hoje. É um prazer maravilhoso. Vamos ter mais oportunidades. Não esquece, pessoal. Clica aqui na descrição do vídeo, corre lá no Podset, se inscreve no canal dele, se inscreve aqui também se você não for inscrito. E muito obrigado pela presença de todos vocês até aqui nesse momento. É isso. E até a Obrigado. próxima. Obrigado.